A Igreja de Deus e os primeiros discípulos dos apóstolos sofreram muitas perseguições após a morte dos mesmos. Eram perseguidos pela fé que professavam, não simplesmente por sua religião, mas sim porque estavam convictos que aquele, o Messias, Jesus, havia ressuscitado dos mortos conforme ele havia prometido e as Escrituras anunciado. Criam a ponto de darem suas vidas por sua fé. Muitos foram feitos espetáculos perante os romanos, outros eram queimados e serviam de tochas nas ruas do império. Mesmo após o Edito de Milão, os sinceros percebiam que o novo império supostamente cristianizado não professava exatamente a mesma fé que eles herdaram dos apóstolos. Anos após anos, homens importantes, novos bispos romanos, se reuniam e criavam pensamentos que diferiam dos primeiros, e devido a isso se mantinham afastados, preservando na fé que uma vez foi recebida. O Concílio de Calcedônia, de 451 d.C., realizado na Ásia Menor, definiu vários cânones com relação à organização do ministério da Igreja Católica Apostólica Romana. Porém, seu tema principal era com relação à pessoa de Jesus Cristo. Haviam 3 pessoas divinas, segundo os credos anteriores. Além do Pai e do Filho, o Império Religioso considerou o Espírito Santo como uma pessoa. Quanto a Jesus, após o credo niceno, era unanimidade sua pré-existência ao lado de Deus, o que, consequentemente, segundo a sua crença, o tornou um Deus, pois João escreveu: o Verbo era Deus. A nova crença estabelecida em Nicéia, em 325, se aperfeiçoou com o tempo. Os dogmas se modificaram, conforme a necessidade de adequá-lo à Escritura. A verdade não deve ser adequada à Escritura, pois a Escritura é a própria verdade. Porém, quando novos pensamentos surgem, o espírito do erro convence os homens que não são sinceros. Sendo assim, o próximo passo é tentar adequar a Bíblia conforme os seus pensamentos, e por consequência, desviar-se cada vez mais da verdade. Mas na Ásia Menor, em 451, havia uma discussão. Uns criam que após a encarnação de Jesus, ele possuía apenas uma divindade. Já a outorgada no concílio dizia que ele era inteiramente Deus e também homem, ou seja, os primeiros dogmas já se ratificaram entre si, criando laços em direções opostas, quais culminariam na Reforma Protestante. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Os últimos vídeos trazidos a este canal têm por objetivo mostrar como dogmas foram criados e como a outra mulher, vestida de escarlate, nasceu segundo a história. Pois é indiscutível que os pais da nova igreja sofreram influência ou até mesmo saíram da igreja verdadeira formada por Cristo. Mas conforme a promessa do mesmo, a igreja verdadeira não acabou, e a cada concílio, perseguição, os sinceros não abandonaram sua fé, sua crença em um só Deus, na promessa da sua palavra, cumprida em Jesus Cristo, 100% homem. A seguir, o credo calcedônico. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só mesmo Cristo, Filho Senhor unigênito, que se deve confessar em 2 naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa, em uma só existência. Não separado nem dividido em 2 pessoas, mas um só, e o mesmo Filho unigênito, Verbo de Deus, Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas, desde o princípio, acerca dele testemunharam. O mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e os credos dos santos pais nos transmitiu.